1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Um breve recorte desse versículo. Aqui Paulo está se dirigindo e ele diz assim: a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Você pode dizer comigo: verdadeiro filho na fé. Essa é uma das características e títulos que Paulo descreve Timóteo, mas também lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, Paulo vai dizer: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. A fé não fingida que há em ti. Ele está falando de Timóteo, a qual habitou primeiro em tua avó Lorde e em tua mãe Eunice. E também ali em 2 Timóteo 3, versículo 10, Paulo vai dizer: tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto o ensino, o procedimento, o propósito, a fé, a longanimidade, amor, perseverança, perseguições e sofrimento. Meu amado, eu gostaria de orar com você nesse momento e pedir nessa manhã que Deus nos dê. Se você já tem, maravilha, mas eu acho que você pode sair daqui ainda mais com um coração de discípulo. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Santo Espírito, nós damos aqui, Deus, as boas-vindas, a Tua palavra e a Tua presença que venha ministrar os nossos corações, Senhor. Eu oro para que o Senhor possa hoje forjar em nós corações simples, humildes. Deus, queremos aprender com grandes homens de Deus, pessoas que vieram antes de nós, e nós queremos honrar um legado, Deus, um legado que há sobre as nossas vidas, um legado que há sobre essa igreja também, um legado que há aqui na cidade de Ribeirão Preto. Nós queremos aprender, Deus, com os nossos pais espirituais. Nos dá um coração que é simples, um coração que é ensinável. Nós queremos aprender com a Tua palavra nessa manhã, Pai. Eu oro assim, que o Teu Espírito fale, conforte os nossos corações e nos encoraje nessa manhã, em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Eu lembro de uma situação que eu acho que eu vou para sempre lembrar dessa situação. Eu lembro que eu estava conhecendo a Carol, minha esposa, e nós estávamos já conhecendo um pouco mais sobre a visão e a perspectiva de futuro do outro. Isso há uns 4 anos atrás. E a Carol de fora, eu estava já interessado por ela, mas ainda precisávamos nos alinhar na visão, em algumas coisas. E em uma viagem que fizemos com os nossos amigos, nós tivemos uma conversa ali. E eu lembro que eu perguntei para ela assim, falei: Carol, o que você projeta e tem como perspectiva para a sua vida nos próximos anos? E ela, muito espertinha, falou o seguinte: olha, eu vou até te responder, mas como você é o homem, você responde primeiro. E aí ela já inverteu a pergunta e me colocou no canto da parede ali, e eu falei: bom, eu vou ter que responder. Mas, queridos, eu já tinha uma resposta muito certa e segura. Eu não precisei ficar pensando muito. Eu respondi assim para ela, eu falei: olha, o que eu tenho para minha vida nos próximos muitos anos é servir o legado dos meus pastores. Ponto final. É isso. E ali eu estava querendo dizer para ela: olha, é isso daí. Se você quiser colar junto, vamos embora. O que eu vou fazer da vida é isso. Eu vou servir os meus Moisés, os meus Elias. E se eu tiver com 60 anos de idade, ainda carregando a malinha dos meus pastores, dos que vieram antes, servindo eles, eu vou estar muito satisfeito. Porque existe uma bênção nisso, existe um segredo em entender que, sabe, queridos, nenhum grande homem de Deus que tenha se levantado na história e que tenha deixado uma marca na sociedade, ele não tenha entendido
sobre a força do legado. As grandes pessoas que passaram por esse planeta e deixaram alguma marca impressionante ou de mudança, eles entenderam que não tem sentido nas conquistas se elas terminam em si só. Não faz sentido conquistar nada para isso acabar em você. Então, tudo que é bom percorre gerações e se prova pelo tempo. Tudo que é bom percorre gerações e se prova pelo tempo. O fato de nós estarmos aqui hoje, por exemplo, num templo sagrado como esse, significa que homens de Deus estão passando um legado de fé de geração em geração. Eu lembro da igreja do primeiro século, que a Bíblia diz que se reunia nas casas e também no templo. E aqui estamos nós, há séculos e séculos depois. Não é por acaso que nós estamos juntos aqui. Existe uma fé, um conhecimento, sabe, uma perseverança que foi passando. E, sabe, pessoas como Abraão, por exemplo, que gerou pela fé Isaac, que gerou pela fé Israel, que gerou pela fé Judá, José e todos aqueles outros 10 irmãos. Eu poderia falar de Moisés, de Josué, de profetas como Samuel e reis como Davi e Salomão. Mas o legado de bênção, ele não é algo que corre naturalmente de geração em geração. O legado de maldição e de culpa, esse sim, ele percorre sem muito esforço. Porque existe uma raiz maldita de pecado original que ele penetra profundamente a natureza humana. Sem precisar ensinar muito, sem precisar de aprendizado, nós já absorvemos uma herança maldita de pecado. Você não precisa fazer nenhum grande esforço para ensinar uma criança, um jovem, um adolescente a pecar, porque esse legado ele corre pela nossa natureza caída. Mas para viver um legado de bênção e de prosperidade, é necessário viver um processo específico. E esse processo específico se chama discipulado. Só se tem o grande ouro, e se nós pegássemos a comunidade cristã e espremêssemos ela e tirasse o suco mais puro que há de nós, eu acho que os pastores vão concordar comigo, você veria uma característica principal nessa igreja, chamada discipulado. Quantos já perceberam que nós somos uma igreja de discipulado? Quantos já foram abençoados por pessoas que te cuidaram de você e te ajudaram na tua fé, e ali te fortaleceram e estão aí forjando você como um discípulo de Jesus? Esse processo se chama discipulado. E eu tenho bastante substrato bíblico aqui para afirmar que o único processo que perpetua com qualidade esse legado de bênção é o processo chamado discipulado. Não tem outra estratégia, não tem outro método, não tem outra forma. Sabe, o legado espiritual não se herda gratuitamente, mas se recebe pelo preço do discipulado. Eu gostaria que você entendesse a riqueza disso que eu estou falando. O legado espiritual abençoado, ele não se herda gratuitamente, ele não cai no seu colo de favor, mas se recebe pelo preço do discipulado. Essa palavra discípulo, mantano, é a transliteração dessa palavra, significa aprender, ou em uma explicação até mais profunda, significa adquirir conhecimento por esforço. Há um processo que Jesus escolheu. Jesus, ele, sabe, queridos, existem muitas formas de influenciar pessoas. Existem muitas formas de influenciar pessoas, porém eu acredito só há uma forma
eficiente de formar Cristo nas pessoas. E essa forma é formar discípulos. Essa forma é a estratégia que Jesus deixou, viveu, praticou, atraiu para perto, levou para casa, ensinava, na teoria e na prática. Ele acolhia, ele consolava. O discipulado é um processo completo e multidisciplinar. O discipulado é um processo que vai muito além de uma relação de, por exemplo, apenas um aprendizado. Ele envolve mais do que o ensino e a transmissão do conhecimento. Sabe, um discipulador, ele não é um professor apenas. Ele é muito mais do que um professor. Mais do que um professor, um discipulador torna-se um pai, um irmão, um amigo. E o discípulo, mais do que um aluno, ele se torna um filho, um missionário, um embaixador. Eu acredito que essa relação perfeita que Deus criou não é perfeita porque tem nós, né, gente? O discipulado é feito por uma pessoa imperfeita que quer mentorear e cuidar, e outro imperfeito que quer aprender. Porém, um que veio antes, que já é mais maduro, um que gerou na fé, um que te gerou na fé. Tem alguém aqui que veio a Cristo sem ser gerado pela pregação do evangelho de alguém que do nada você estava lá, teve uma experiência que não envolveu ninguém, foi você e Deus? Tem alguém que tem esse testemunho aqui? Algumas pessoas, e eu sei que isso existe, mas é raro, porque, e até os que têm uma experiência assim, tão específicas como essa, depois, para serem fortalecidos, vão precisar passar por esse processo. Tem alguém aqui, gente, comigo? Eu sei que eu estou falando aqui coisas que para você que é, né, Team CCRP 100%, você já sabe isso aqui de cor e salteado. Mas até para os que já vivem isso há anos e anos como eu gostaria que você abrisse seu coração. Porque se você hoje é um discípulo desse nível, eu acredito que você pode chegar lá no seu último dia para ver Jesus sendo um discípulo desse nível. Sendo um discípulo que tem ainda mais as marcas de Jesus. E esse processo de discipulado, eu acho que é o processo que mais nos faz parecidos com Jesus. Quando somos discípulos, nós nos aproximamos da vida de Cristo. Uma vida humilde, uma vida de aprender. Sabe, Jesus, ele tinha características como, por exemplo, ele dizia: olha, eu não faço nada que eu não vejo o meu Pai fazer. Eu só estou obedecendo ordens aqui. Um espírito humilde, de aprendiz. Quando nós vivemos o discipulado, dentro da igreja, nos fazemos discípulos, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. E eu separei aqui algumas citações de um autor que eu considero que talvez seja um dos grandes autores sobre o tema. Na minha opinião, talvez no Brasil, um dos homens que mais me inspira no assunto. Um homem chamado Danilo Figueira. Vocês conhecem? Você já leu alguma coisa desse autor aí, por aí? Pois é, ele diz o seguinte em um de seus livros: a tarefa do discipulado não foi deixada por Jesus como uma sugestão. Todo verdadeiro cristão está incluído na ordem: ide e fazei discípulos. Jesus, ele foi muito além de dizer que o discipulado era bom ou que era aconselhável. Jesus, ele deu um comando. Ele falou: olha, vocês que querem ser os meus seguidores, vocês vão fazer discípulos. Fazer discípulos fala de trabalhar, fala de viver essa experiência. O que seria esse ser discípulo? Ser discípulo é, na palavra de Deus, um lugar de oportunidade e de honra.
Existe hoje, eu estou falando com uma geração aqui que eu sei que você tem muitas, como se fosse uma praça de alimentação hoje as igrejas. Você tem todo tipo de sabor, de forma de trabalhar, quando você olha o que tem aí de igreja. E quando eu falo do nosso DNA aqui na comunidade cristã, eu entendo que nós vemos o discipulado não como uma forçação ou algo obrigatório de se viver. Você está diante de um líder, apresentar a sua vida, caminhar com ele de perto. Eu vejo isso como uma oportunidade e uma honra. Quantos veem que você ser discipulado é um privilégio de Deus? É algo que, sabe, muitas pessoas gostariam de ter o cuidado de um pastor, de um líder que pode te atender nas suas necessidades. Não se pode fazer um discípulo por forçação ou por imposição. Um discípulo sempre nasce de um desejo, de uma expectativa autêntica, um senso de privilégio inexplicável, que faz um homem largar a sua zona de controle e de conforto para seguir de perto o seu mentor. É um desejo de aprender com aquela pessoa. Ser discípulo de alguém mais maduro na fé significa ter proteção, significa ter uma família, significa ter uma visão sólida, ter uma missão para seguir. Quando você tem pastor, você tem líder, você tem acolhimento, você tem um lugar seguro onde há direção para a sua vida quando está faltando. Quando você está perdido, quando vem as crises, um discipulador que vai pôr a mão nos seus ombros, trazer um conselho abençoado e vai orar por você, isso é a própria obra de Deus acontecendo na sua vida. Ah, pastor, então eu entendi. Então todos nós somos discípulos de Jesus. É isso mesmo. Porém, esse é um entendimento parcial do que eu estou falando. Porque Jesus, ele não chamou a você e a mim para sermos apenas discípulos dele. Sim, em última instância somos discípulos dele, mas para ser discípulo de Jesus, isso se confirma através de processos na igreja. Porque para você pertencer ao corpo e fazer parte dele, para você estar ligado a Jesus Cristo, você precisa viver o processo da igreja. O processo da liderança, o processo de estar próximo dessa pessoa que cuida de você. Eu não estou pregando sobre isso por acaso agora, viu, gente? Nós aqui, como igreja, vivemos estações na igreja. E agora nós estamos na estação dos frutos. Depois das sementes, depois de um brotinho consolidado, nós chegamos na estação dos frutos. É o lugar onde você é forjado. É o lugar onde você precisa estar aí com a sua lâmina afiada para ir para o mundo, frutificar. E para acontecer isso envolve isso aqui que eu estou falando com vocês hoje, que é o discipulado. A igreja, os pastores, os líderes de célula são verdadeiros comissionados de Jesus para seguirem o processo de aperfeiçoamento dos santos. Você, líder de célula, como eu, pastor, você também é um comissionado de Jesus para aperfeiçoar as pessoas que estão debaixo da sua liderança, que estão na sua célula. Ele te chamou, Jesus te escolheu. Ele falou: eu quero você para passar esse legado. E ser discípulo é muito diferente de ser crente. O crente, por mais que ele seja cheio de boas intenções, muitas vezes ele está atrás de seus próprios interesses. O crente, muitas vezes cheio de positividade e de vontade de melhorar, ele muitas vezes está atrás de interesses egoístas. Mas um discípulo é diferente. Um discípulo, ele está disposto a aprender. Ele tem um espírito humilde. Ele se coloca diante de alguém não só para conquistar os seus sonhos, mas inclusive para abrir mão dos seus sonhos, para ser redirecionado no seu propósito, para ser alinhado.
Eu acredito que um discípulo, ele procura aprender para servir com os mais velhos na fé. Ele não frequenta a igreja simplesmente por costume ou por interesses pessoais. Ele quer ser forjado e transformado pela visão dos seus pastores. Eu acredito e eu pretendo ser um pouco mais breve nos pontos que eu vou abranger hoje com você. É uma palavra de despertamento para o discipulado. O que eu mais quero é que você saia daqui hoje com o desejo de marcar um café com o seu líder. O meu objetivo é que você saia daqui hoje já com a mensagem pronta no seu WhatsApp para você enviar para o seu discipulador. E falar assim: cara, olha, eu sou um com você. Eu estou meio distante, talvez, eu estou ausente, mas eu quero me aproximar. Eu entendi a preciosidade de ter você na minha vida. Quantos entendem o que eu estou falando aqui? Eu acredito que há pelo menos alguns níveis quando a gente fala de discipulado. Quando eu olho para o ministério de Jesus, a gente tende a achar que tudo que Jesus fez foi extremamente bem sucedido. Mas se a gente estudar os relatos bíblicos, nós vamos ver que Jesus também foi frustrado muitas vezes. Jesus, ele convidou pessoas para serem discípulos que não quiseram, que não valorizaram, que não viram a preciosidade de caminhar com o Filho de Deus. E se Jesus experimentou situações difíceis para formar discípulos, imagina nós. Um primeiro nível é o nível da multidão, dos curiosos. São pessoas que elas estão na igreja apenas pelo agito, apenas pela curiosidade de estar num lugar cheio de gente, que tem vida, e que tem movimento, e que tem música. Curiosos, também tinha na época de Jesus, continua tendo hoje. É gente que não quer muito compromisso. Mas também existe um segundo nível, um pouquinho melhor, mas ainda não é grandes coisas, que é o nível dos admiradores. São pessoas que olham para uma liderança e elas admiram, mas param por aí. Eu já tive vários discípulos que passaram, jovens que passaram pela minha célula ou pela minha cobertura, que eram admiradores meus, mas nunca se fizeram discípulos. Eles gostavam do Gabriel, eles me admiravam a minha vida, o meu ministério, mas eles não queriam tanta proximidade assim, a ponto de serem forjados, a ponto de abrirem a sua intimidade, os seus problemas. Apenas admiradores. Mas há um próximo nível, que é o nível de discípulos próximos. Jesus, ele tinha não só 12 discípulos próximos, ele tinha mais. A Bíblia fala de alguns grupos que andavam com Jesus. Por exemplo, lá em Lucas 10 fala de 70 discípulos. Eram pessoas que eram discípulos em que nível? Num nível até que próximo, estavam sempre seguindo Jesus, sempre tentando estar onde ele estava, já tinham se convertido. Mas há um último nível, que é o nível dos discípulos íntimos. E sabe, Jesus escolheu 12 jovens, adolescentes, para estarem num nível de proximidade muito maior. E talvez dentre esses 12, uns 3 ali estavam em todas. Talvez uns 3 entenderam mesmo o valor de caminhar junto, a ponto de até encher o saco de Jesus às vezes. Não, eu vou para o monte. Não, a gente vai com você. Não, mas agora eu vou orar, me dá uma paz aqui. Não, a gente vai com você. E esses mais próximos, como Pedro, Tiago, João, experimentaram coisas sobrenaturais, como por exemplo a transfiguração. Uma frase do meu pai, também em um de seus livros, ele diz o seguinte: o discipulado é o caminho para o crescimento espiritual e moral do cristão. Sem mentores, as pessoas ficarão distantes dos propósitos eternos de Deus. E no sermão de hoje, queridos, eu quero percorrer com você de uma maneira mais breve. Não vou me aprofundar demais, porque são alguns pontos sobre quais são essas marcas verdadeiras do coração de um discípulo.
Será que você é um discípulo verdadeiro? Eu não estou perguntando quanto tempo você tem de caminhada na fé. Eu não estou perguntando se você nunca saiu da igreja. Eu estou perguntando se você está há 30, 40, 50 anos. Eu estou perguntando se você é um discípulo verdadeiro. Será que você, por mais que já caminhou bastante, tem um coração completamente de discípulo? E a primeira característica que eu olho para Timóteo e enxergo, quando Paulo, por exemplo, diz a Timóteo, filho na fé, verdadeiro filho na fé, outra versão diz filho legítimo na fé, é a paternidade espiritual. Porque quando eu falo desse processo de discipulado, eu estou falando de algo que vai muito além de um ensino. Isso envolve uma aproximação tão grande desse discipulador, que é uma paternidade. É uma das maneiras de Deus demonstrar a sua paternidade. Todas as pessoas têm uma necessidade na alma de paternidade. Deus colocou um anseio profundo no coração do homem para ter essa figura de um pai. E Deus, Ele usa muitas vezes de um pai espiritual, que é uma das figuras mais poderosas que existem, sabe? A figura de um pai biológico, ela já é muito forte. Mas a figura de um pai espiritual é muito mais poderosa. Você pode até ter tido um pai biológico que não te passou um legado de bênção. Mas quando entra uma mulher de Deus, uma discipuladora, ou um homem de Deus que se torna um pai, uma mãe espiritual para você, isso pode transformar completamente a sua alma, os seus propósitos, os seus caminhos. Deus, ele compartilha esse poder da sua paternidade através de pessoas que nos amam e se entregam para que Cristo seja forjado em nós. Quantos aqui como eu têm um pai espiritual? Sabe, pai, meu querido, espiritual, tem que ter nome, CPF. Você tem que saber reconhecer de onde vem a tua caminhada de fé, aonde estão as suas raízes. Quando você vai fazer uma inscrição para alguma coisa, você tem que pôr lá o nome do seu pai, da sua mãe. Pode até coincidir que o seu pai biológico seja também um pai espiritual na sua vida. E que bênção se for assim, é o meu caso. Mas muitas vezes um homem ou uma mulher de Deus que chegou na sua vida para trazer cuidado, proteção, consolo, até mesmo às vezes o suporte, quando você está fraco, cansado, é isso que um pai faz. É isso que um pai faz. Um pai não deixa o filho ficar sofrendo, perecendo. Ele tem um coração compassivo, ele ama, ele se entrega. Paternidade. Sabe, aqui Paulo ele diz, Timóteo, verdadeiro filho na fé. Eu imagino Paulo tratando Timóteo como se fosse, sabe, o seu filho de verdade. Tamanho o amor e a dedicação. Todos os crentes verdadeiros carregam um pouquinho de outros homens e mulheres de Deus que vieram antes de você. Sabe, são pessoas que vieram, são verdadeiros pais e mães na fé. Eu e você, todos nós temos um pouquinho de Danilo. Você talvez tenha um pouquinho de Davi, de Dudu, de Serginho, de João André. Talvez você tenha um pouquinho do seu líder. Você tem um DNA de paternidade espiritual sobre a sua vida. Você não é uma pessoa solta no mundo que não tem para quem recorrer. Sabe, Deus colocou pessoas que estão com os ombros firmes para você pisar em cima deles. Deus colocou pessoas que estão com os ombros firmes e cingidos para você pisar em cima desse legado de fé que foi construído para você ir muito além, meu querido. Eu estou falando desse coração de filho. O discipulado é um processo que ele envolve proteção, respaldo. Quem se coloca debaixo desse pai espiritual recebe desses benefícios. Um pai natural, ele sustenta, ele dá suporte. Às vezes ele ensina o filho a dar os primeiros passinhos.
Às vezes ele ensina o filho a andar de bicicleta pela primeira vez. Mas um pai espiritual, ele ensina a palavra, ele fortalece a fé e ele dá a direção. Você precisa de um pai, de uma mãe espiritual. Em última instância, todos nós somos filhos de Deus. Mas nessa caminhada, eu vejo o poder de nós termos pessoas que são pais de verdade. Eu tenho, além do meu pai, outras figuras aqui, como o pastor João André, por exemplo, que foi um pai na minha vida, por muitas vezes, me ajudando na juventude, nas crises, nos comportamentos e me colocando no trilho. E quantas vezes eu senti o cuidado, mas, por exemplo, o exemplo do João, muito mais do que um conselho frio ou um método. Eu estava na casa dele, eu era amigo dos seus filhos, eu estava comendo na mesa dele. Um pai. Eu lembro de uma vez que eu já contei essa história, resumindo bastante, o primeiro campeonato de futebol que eu fui jogar. E eu lembro que eu estava super ansioso, porque escolinha e tal, eu ia jogar com os caras mais velhos ainda. O primeiro campeonato, ansioso, acordei, já estava 3 horas antes, já estava com a chuteira e com o meião. E eu descobri que o meu pai ia conseguir assistir dessa vez. Nem sempre ele conseguia ver as aulas, mas esse campeonato ele ia assistir. E eu lembro de eu dando o meu maior esforço naquele campeonato. Gente, eu era todas as funções no campo. Eu era atacante, zagueiro, lateral, goleiro. Eu corria para lá, para cá, eu queria mostrar serviço. E eu lembro que já quase morrendo lá, cansado e me entregando, eu lembro que eu nunca vou me esquecer. Eu ouvi um grito e uma voz que falava assim para mim: vai, filho! E essa voz, ela cortou todas as outras. É como se não tivesse barulho nenhum naquele campo, naquele dia. Porque era a voz do meu pai. Era a voz de alguém que se importava comigo. Era a voz de alguém que estava me empurrando para ir além, para atingir o meu propósito. E eu tenho certeza, querido, que há vozes que estão também declarando sobre a sua vida, como líderes, pessoas que pagam preço por você, que estão falando: vai, filho, eu acredito em você, eu confio em você, você vai longe, não se canse, não pare. Quantos reconhecem isso sobre a sua vida? 1 Coríntios 4, 15 e 16, porque ainda que tivesseis 10.000 pedagogos em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, disse Paulo, vos gerei em Cristo Jesus. Rogo-vos, pois, sede meus imitadores. Paulo está dizendo, vocês podem ter muitos professores, mas vocês não têm muitos pais. Paulo está dizendo, olha, eu gerei vocês na fé. Eu sou o paizão de vocês. Paulo estava dizendo isso em outras palavras aqui. Mas além da paternidade espiritual, eu vejo que um verdadeiro discípulo, ele também precisa ter um interesse autêntico. Você pode dizer isso, querido, comigo? Fala assim, interesse autêntico. Diz a palavra, Paulo está dizendo a Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Que expressão é essa que Paulo faz uso? Uma fé não fingida. O coração de um discípulo, ele tem um desejo ardente por transformação e por alinhamento. Sabe, é uma fé autêntica. Ele tem um interesse verdadeiro, ele não está lá por religiosidade ou por aparência ou para aliviar a consciência. Um discípulo de verdade, ele frequenta uma célula porque ele tem um interesse autêntico de absorver daquele discipulador. Ele quer aprender de perto. Sabe, eu vejo tantos exemplos na igreja de pessoas, como eu disse para vocês, que estão na igreja, mas apenas são admiradores distantes. Você admira o pastor Danilo, você admira todo mundo, o seu líder, você admira o pastor fulano, você admira todo mundo, mas você não tem um interesse autêntico de caminhar perto dessas pessoas. Paulo fala de uma fé não fingida. Paulo fala, sabe,
de como Timóteo, ele era completamente aberto para processos. E eu acredito, amados, que não se pode forçar alguém a ser discípulo. Para ser discípulo é necessário ter uma fé não fingida. Não se força um discípulo. É necessário ter uma fé não religiosa, não de aparência. Um discípulo, ele se coloca diante do confronto, sabe? E não tem a ver com títulos, não tem a ver com você ter uma posição. Eu sou um discípulo para sempre. Eu sou um discípulo para sempre. Eu posso estar em qualquer lugar, em qualquer fase da minha vida. Eu escolhi ser discípulo. Algumas semanas atrás, mês passado, eu estava na casa do meu pai, lá vendo um jogo de futebol. E eu estava conversando com ele assim, eu falei: pai, o que eu preciso melhorar ainda na minha vida, nos meus comportamentos, que ainda não amadureci? Pode bater mesmo, pode falar. Fala umas verdades para mim, porque eu quero crescer. Eu quero que você possa falar para mim. Eu tenho alguns discípulos que chegam para mim às vezes e falam assim: Gabriel, o que você enxerga na minha vida que eu preciso melhorar? Essa é a característica de um discípulo. Ele não está lá por protocolo, ele não está lá só para mostrar a parte boa. Ele tem uma fé não fingida. Quantos entendem o que eu estou falando? Ele não está lá só para bater ponto e para falar na casa dele que ele vai na igreja. Ele está lá para se expor a processos. Um interesse autêntico e verdadeiro pelo processo de santificação. Aqueles que vêm a Cristo por motivos egoístas e pessoais não vivem a bênção do discipulado. E você pode viver uma vida inteira, e é trágico, dentro da igreja, talvez até tendo uma experiência ou outra com Deus, experimentando até milagres na sua vida, mas sem viver a grande bênção do discipulado. Um interesse autêntico, sabe, um desejo de você, sabe, eu faço de tudo, meus queridos, para estar próximo do meu pai. Às vezes o meu pai, como outros pastores aqui, ele convida para acompanhar numa viagem que ele vai fazer. E sabe, para mim, queridos, eu posso, assim, ter o compromisso que for. Eu dou um jeito, eu remarco, porque para mim é tão precioso estar com aquele homem de Deus. É tão bom entrar num carro com ele, passar uma hora conversando, que eu abro mão de outras coisas para viver esse processo. Ali eu sou forjado, ali eu aprendo, ali eu cresço. Um interesse autêntico. A Bíblia diz, lá em João capítulo 1, versículo 38 e 39, Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus estava se direcionando a 2 discípulos de João Batista aqui. Ele disse-lhes: que buscais? Responderam: Rabi, aonde assistes? Aonde você serve? Aonde você trabalha? E Jesus disse: vinde e vede. Aqui está falando de 2 discípulos, provavelmente André e mais um discípulo, que estavam já seguindo Jesus de perto, sem serem convidados. Estavam já acompanhando Jesus sem serem convidados. E quando Jesus olha para eles: o que vocês estão fazendo aqui? E eles assim: onde você está trabalhando? O que você está fazendo? Jesus falou: vinde e vede. É um interesse, é uma busca de caminhar perto, de aprender. Lá em Mateus 16, 24, você já ouviu esse texto. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagens há em ganhar o mundo inteiro e perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória do seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Jesus, ele até termina falando de um contexto escatológico, mas ele começa falando sobre o que é necessário fazer para ser discípulo. E ele fala: olha, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso fala de um interesse completo.
Um homem chamado Bernardo de Claraval, um pensador cristão, uma vez disse: o verdadeiro discípulo não busca o mestre por curiosidade, mas por fome de Deus. Por que você busca o seu pastor, meu querido? Eu busco o meu pastor porque eu quero ser uma noiva melhor para Cristo. Eu busco o meu discipulador porque eu quero ser um homem mais aperfeiçoado, mais santificado, mais consagrado. E quando eu me exponho a esse processo, como ferro afia o ferro, ali eu sou afiado, ali eu sou alinhado. Em alguns anos atrás, nós sempre fazemos um jejum coletivo ao fim do ano. E estávamos nesse período, um período de oração e de discernir direções. Eu ainda não tinha casado, estava na casa dos meus pais. Eu lembro que o meu pai estava sentado no sofá. E eu me sentei do lado dele. Já era o segundo dia de jejum. Aquele dia que o bicho pega, né? Aquela fome, aquele desejo de comer. Mas Deus estava falando muito comigo. E eu me sentei do lado do meu pai. E algo estava borbulhando no meu coração. E eu falei assim para ele, eu falei: pai, eu tenho uma decisão na minha vida. Eu pago o preço que for para viver a visão que Deus te deu. Mesmo se eu tiver que abrir mão de alguns pensamentos meus. E olha que é difícil eu abrir mão de pensamentos meus, que eu sou meio cabeça dura. Mas eu falei para ele: olha, se eu tiver que abrir mão de alguns pensamentos para viver o que Deus te deu, eu estou disposto a viver. Eu estou falando de um interesse verdadeiro, um interesse autêntico de viver o que Deus deu aos nossos pais. Você está sendo abençoado, meu querido, por essa mensagem? Amém? Bom, eu falei com você aqui já sobre paternidade, eu falei sobre interesse, mas também eu vejo que o coração de um discípulo, ele entende e honra um legado geracional. Ah, isso é muito poderoso, meus queridos. Um legado geracional. Disse Paulo a Timóteo: a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e depois em tua mãe Eunice. Paulo está falando que a forma que nós recebemos esta fé é através de um legado geracional. A fé, ela não brota independentemente nas pessoas. Muitas vezes, ou em quase todas, ela vai ser influenciada pela pregação do evangelho, por uma pessoa que chega na sua vida e ela te transmite essa fé, ela te prega com coragem do que Jesus fez. É um legado que veio da vovó Lóide, da mamãe Eunice e chegou em Timóteo. Mas alguém tem um legado familiar assim? De pais, avós? Quantos aqui tiveram pais, avós que te passaram um legado de fé cristã verdadeira? Quantos aqui não tiveram? Você foi a primeira pessoa que decidiu por Jesus. Deixa eu ver. Muitas pessoas. Agora, fato é que, independente de família biológica, a nossa fé, ela sempre vem correndo de pessoa a pessoa. A fé que está em você hoje, um dia esteve em um pai espiritual, antes de você, em outro homem e mulher de Deus, antes de você. É uma fé que ela se transmite. É claro que ela vem da sua decisão, mas ela se transmite. A Bíblia fala em Hebreus de uma nuvem de testemunhas, homens que estão nos assistindo, que deixaram um legado de fé, estão agora falando: João, agora é com você. Eles estão falando para você: olha, agora é com você, a gente já fez a nossa parte. E a Bíblia diz que eles sem nós não são aperfeiçoados. Ou seja, a obra de Abraão, a obra de Jacó, a obra do rei Davi, ela é aperfeiçoada quando eu e você herdamos essa mesma fé e seguimos esse mesmo Deus. Então Deus completa a sua obra na terra. Então vai acontecer o que diz a Bíblia, que toda a terra se
se encherá do conhecimento da glória de Deus. É um legado geracional. A fé em Jesus não é algo independente que nasce na solidão das pessoas. A fé é algo gerado de geração em geração. Uma vez, para nossa alegria e felicidade, foi encontrada uma Bíblia lá na nossa família. E era a Bíblia de um tataravô. De um tataravô do meu avô, ou bisavô do meu avô. E um dos trechos que estavam escritos nessa Bíblia, de um homem chamado Virgílio de Almeida, e esse texto é de 1889. E na capa da Bíblia estava escrito um texto assim: em nome de Jesus Cristo, declaro quebradas todas as maldições sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, netos, bisnetos e a família deles, e toda a minha descendência. Declaro que não gerei filhos para perdição. Minha descendência servirá ao meu Senhor e chegará ao lar celestial. Meu Senhor levantará pastores da minha geração, e da minha descendência missionários, obreiros. Os meus olhos humanos não contemplarão isso talvez, mas a eternidade revelará. Virgílio de Almeida, 1889. Sabe, nós nada mais somos do que consequência da fé de pessoas que vieram antes de nós. Nós somos privilegiados. E se você não tem um testemunho lindo de um tataravô seu, eu tenho certeza que Deus colocou você na rota de pais e mães espirituais que transmitiram, como Paulo transmitiu para Timóteo. Não era parente dele, mas transmitiu como seu próprio filho um legado de fé, de geração em geração. E eu quero declarar sobre você e sobre a sua descendência, que todos os seus filhos, netos e toda a sua descendência, você não gerou filhos para perdição também. Eu declaro que você, os seus netos, os que virão de você, servirão a esse mesmo Deus e terão uma fé inabalável como a sua, em nome de Jesus. Uma outra característica que eu enxergo na vida de um discípulo verdadeiro é a proximidade. Você pode dizer comigo, proximidade? Como eu falei, há muitos níveis de discípulos. Existem discípulos que até seguem, mas seguem não de tão perto assim. Sabe, eu tenho alguns discípulos aqui na igreja que são aqueles caras assim, sabe, tá sempre no meu pé mesmo, sabe? Se deixar, ele quer estar sempre junto, ele quer estar sempre conversando, alinhando, ele quer estar sempre, vamos estar junto, eu preciso conversar com você. Há uma sede de proximidade, há um desejo de proximidade. Diz o texto bíblico, quando Paulo se refere a Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Nenhuma palavra é colocada aqui por acaso. Eu acredito que Paulo está diferenciando o tipo de discípulo que Timóteo era. Ele não era um tipo de discípulo qualquer, porque Paulo diz: tens seguido de perto. Seguir de perto, meu querido. Sabe, independente da nossa caminhada na fé, nós podemos ser jovens ou mais experientes. Seguir de perto é a característica de um verdadeiro discípulo. Eu nunca me esqueço do exemplo de Eliseu e Elias. Eliseu era o discípulo chato. É aquele, petulante mesmo. Ficava no pé de Elias até Elias encher o saco dele. E eu acredito que
essa era uma característica que era imprescindível na vida daquele homem que recebeu a porção dobrada. Ele seguia tão de perto. Você lembra daquele relato quando, Elias, eu imagino que ele era um cara já mais direto ao ponto. Talvez aquele profeta é meio esquisito, né, gente? Profeta é um bicho meio estranho, né? Comia mel e vivia com as roupas, diferentes. Mas mesmo assim Eliseu via a preciosidade de caminhar com ele. Em um determinado momento, eu interpretando aqui na minha versão, Elias fala assim: fala logo o que você quer, menino. O que você quer tanto que você não sai do meu pé? E aí Eliseu fala: olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. E aí Elias, ele fala assim: dura coisa me pediste. E você sabe que para Elias falar que é dura coisa mesmo, né, gente? Porque Elias que fez fogo cair do céu, ele orava e parava de chover, ele orava e voltava a chover. Então ele fala: olha, dura coisa, não é tão fácil assim você dar um legado de fé, não é tão fácil assim você pegar um legado de poder e de porção dobrada. Há um preço para isso. Mas Elias coloca uma condição. Ele fala: se me vire subindo ao céu, então o manto vai cair, você vai ter oportunidade. Sabe o que significa, queridos? Que se Eliseu não estivesse colado, seguindo de perto, até o último dia da vida de Elias, ele não receberia a unção da porção dobrada. E aí, o relato bíblico conta que Elias, já rolavam os boatos que Deus ia levar Elias por Israel. E aí ele faz uma jornada que eu chamo o caminho da porção dobrada, onde ele para em 4 lugares. E ele para num primeiro lugar, e ele fala para Eliseu: Eliseu, fica aqui que eu vou para a próxima cidade. O que Eliseu responde? Tão certo quanto vive o Senhor, não te deixarei. E ele vai atrás de Elias. E aí ele vai para a próxima cidade, Gilgal. Aí Elias fala: Eliseu, fica aqui que eu vou para a próxima cidade. E Eliseu fala o quê? Tão certo quanto vive o Senhor, não te deixarei. Estava lá, no pé, querendo aprender, querendo servir, querendo ajudar. E ele passa por 4 lugares, até chegar no Jordão, e não desgruda, próximo do seu pastor, do seu mentor, do seu discipulador. Por causa disso, o privilegiado que estava lá, quando Elias foi tomado e teve uma das visões mais magníficas que um homem pode já ter tido, era Eliseu, o discípulo fiel, o discípulo próximo. Ele não só seguiu e seguia a Elias, mas ele seguia de perto. Você pode dizer assim comigo: proximidade. Pergunta não é se você está caminhando com o seu líder, meu querido. A pergunta é o quão de perto você está caminhando do seu líder, do seu pastor. E além da proximidade, eu vejo que um discípulo verdadeiro, ele também tem uma visão alinhada. Você pode dizer isso? Diga: visão alinhada. Paulo diz a Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Exige-se um preço, queridos, para carregar esse legado. E esse preço é o preço de viver uma visão alinhada. Você sabia que para viver uma visão alinhada com o seu pastor, com o seu líder, isso custa, não é fácil. Isso exige de nós. Deixa eu contar algo que talvez você vai se identificar. Eu lembro de uma situação que não tem muito tempo, talvez, acho que foi no ano passado, que eu estava conversando com o meu pai e discipulador sobre um assunto. E ali naquela conversa, queridos, foi muito difícil para mim. Eu lembro que o meu pai, ele não falou nada inadequado, obviamente, ele nunca faria isso, ele não falou nada que me ofendeu, mas foi uma conversa mais firme. E aquilo,
eu sou muito tranquilo, geralmente eu tiro de letra, mas daquela vez, queridos, doeu. Nossa, mas foi muito difícil para mim. Muito difícil. E eu lembro que eu estava lidando com sentimentos tão ruins em relação ao meu pai, ao meu pastor. E eu falei, meu Deus, eu estou sentindo algo tão ruim. O que está acontecendo comigo? E eu lembro que eu liguei para minha esposa. E eu desabafei com ela. E eu chorava. Eu chorava e eu contei para ela. Eu falei, olha, eu tô vivendo aqui uma luta interna. Aconteceu isso, isso e isso. Eu conversei com meu pai sobre esse assunto e sabe, eu tinha tantas coisas dentro de mim ali, talvez um pouco do temperamento, com muitas coisas que eu gostaria de falar, mas no meio daquele desabafo, eu lembro que eu falei uma frase, que não foi só uma frase, foi uma decisão minha. Eu falei assim para minha esposa, eu falei, meu amor, porém, se alguém tiver que sair perdendo, que seja eu. Porque eu não quebro aliança com esse cara jamais. Eu não estou dizendo que um discípulo, ele não tem espaço, ele não tem que colocar as suas chateações e frustrações, porque tem. Um discípulo, ele pode chegar e deve no seu líder e falar, olha, eu não entendi muito bem, eu gostaria de... Eu não gostei daquela maneira que você falou comigo. Você tem esse espaço. Discipulado não é um lugar de imposição, não é um lugar de coerção. Porém, eu lembrei de uma coisa, por mais que eu estava ali sendo confrontado em algo, eu lembrei que eu tenho uma aliança com aquele homem de Deus. E que se tem alguém que vale a pena eu relevar, perdoar e continuar andando junto, é aquela pessoa. Eu nunca me afastei do meu discipulador por causa de uma situação específica. O coração de um discípulo entende que os nossos pastores e líderes são pessoas imperfeitas, ainda assim escolhidas por Deus para cuidar de nós e nos amar. E se há situações que o seu pastor ou o seu líder, talvez ele entrou e tocou no seu calo, na sua ferida, ele entrou numa área da sua vida que precisa de tratamento, e talvez aquilo doeu em você, mas posso te falar algo, meu querido, não desista desse processo, não se afaste. O discipulado, ele também é correção, mas ele é cuidado. A Bíblia diz para não desanimarmos da correção do Senhor, lá no livro de Hebreus. A Bíblia fala que Deus, como um bom pai, ele sempre corrige a seus filhos, porque não tem um pai que ama e não corrige. E muitas vezes nós precisamos ser repreendidos e corrigidos nas nossas posturas. O discipulado, além de conforto, além de ser consolo para nós, também nos alinha a uma visão quando nós estamos saindo dela. E para você saber se você tem um coração de discípulo, basta ver a primeira vez que o seu líder, o seu pastor, precisou te exortar ou te admoestar em alguma questão. Ele falou, olha, essa área da sua vida não está legal, ou esse comportamento não foi legal. Como você reage? Isso determina se você é um discípulo ou se você é apenas um admirador. Tem pessoas que caminham comigo, com os pastores, com qualquer líder, há anos, mas nunca foram discípulos. Porque a primeira vez que você confrontar algo na vida de uma pessoa, em amor, com graça, essa pessoa se distancia. Esse não é um discípulo. Um discípulo, ele está sempre aberto e atento para aprender, por mais que isso vá mexer com você, e tem que mexer mesmo. Eu não sei você, meu querido, mas eu ainda não alcancei o padrão perfeito de qualidade. Tem alguém aí que já alcançou, já está perfeito, já é completamente maduro na fé, e está tudo ajustado, né, frutífero? Não, se não, então nós precisamos nos expor a esse processo. Uma visão alinhada, isso gera bênção. Meu querido, a sua visão e a do seu pastor tem que estar no mesmo corredor.
A sua visão e do seu líder tem que estar na mesma reta. Se tem algo que está divergindo, é hora de você sentar com ele, você se colocar diante desse processo e você ser um de coração. Eu imagino que Eliseu tinha um custo alto de seguir Elias. Elias, ele tinha... E posso falar algo? Eu vou ensinar um segredo para você, meus queridos. O discipulado, ele é um processo que envolve duas partes, certo? Precisa de um discipulador interessado em derramar, ensinar, e precisa de um discípulo também interessado em aprender. Mas eu digo para você que na prática, hoje em dia, com a sociedade tão vitimista, é muito mais papel do discípulo pagar um preço de se aproximar do seu líder. Sabe quando Jesus foi chamar os seus discípulos? Aprenda esse segredo para a sua vida. Porque eu já aprendi, eu já pratico na minha. Quando Jesus chamou os seus discípulos, preste atenção. Jesus, ele parava para dar atenção para qualquer pessoa necessitada. Jesus parava pela viúva, ele parava pelo leproso. Mas Jesus não desperdiçava o seu precioso tempo discipulando qualquer pessoa. Certo? Vocês estão comigo aqui? Jesus não discipulava qualquer pessoa. Jesus discipulava aqueles que queriam seguir de perto. E você sabe como que era a maneira de Jesus discipular? Ele falava assim: querido, é o seguinte, vou traduzir para os tempos de hoje. Se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, vem e me siga. Minha agenda é corrida, eu tenho coisa para fazer ali, aqui. Então é o seguinte, corre atrás de mim. Eu tenho muita coisa para fazer, mas vamos colar junto comigo. Eu vou abrir a minha intimidade para você. Eu vou te pôr dentro de casa. Você vai comer comigo na mesa. Mas você tem que abrir um pouco mão dos seus ciclos de relacionamento, das suas amizades, das pessoas que você está acostumado a conviver para você me seguir. Um discípulo, ele abre mão da sua zona de conforto, dos seus relacionamentos para caminhar perto do seu líder. Foram isso que todos fizeram. Pedro, certamente ele tinha amizades, relacionamentos, mas quando Jesus o chama, ele entende que ele precisaria pagar um preço para estar perto de Jesus e para viver em alinhamento. Será que você tem pagado esse preço para estar perto do seu líder, do seu pastor? É um preço. Hoje em dia, numa cultura como a nossa, a maioria dos crentes estão sempre se sentindo preteridos, estão sempre se sentindo desprezados. Mas o meu líder não me dá atenção. Mas o meu pastor não me dá atenção. Nossa, mas ele não gosta de mim. Meu querido, sabe, esse é um dos grandes enganos do inferno nessa geração. Eu não estou aqui advogando que todos os líderes, todos os pastores são perfeitos. Não é isso. Nós somos pessoas completamente falhas, como qualquer um. Mas há um amor, há uma decisão de servir, há uma decisão de se entregar pelas pessoas. E eu posso falar, aqueles que decidem pagar um preço para caminhar perto dos seus líderes e pastores, eles desfrutam de um cuidado, eles desfrutam de um suporte, de algo maravilhoso em Deus. Então, eu te encorajo a você viver isso. E a última coisa que eu me refiro aqui nesta manhã é que um coração de discípulo, enquanto o Ministério de Louvor me acompanha aqui e sobe ao altar, o coração de um discípulo, ele carrega a perseverança. Você pode dizer perseverança? Diz aqui que Timóteo, ele seguia a Paulo, e uma das coisas que Paulo diz, ele seguia na perseverança, nas perseguições e nos sofrimentos. Como exemplo que eu dei para vocês de Elias e Eliseu, eu acredito que há um legado e há algo maravilhoso para aqueles que permanecem até o fim. Eu não sei você, querido, mas quando Jesus voltar, eu quero ter a honra e o privilégio de falar para Jesus: Jesus, eu estou aqui preparado para o Senhor. E eu honrei e eu caminhei perto dos meus pastores, dos meus líderes. Eu andei próximo.
Eu de fato fui forjado nesse processo. E eu verdadeiramente desejo para você, meu querido, que você também possa viver as bênçãos de ter um coração de discípulo. É isso que nós carregamos aqui nessa igreja. É isso que nós vivemos. E eu vim te lembrar dessas coisas hoje. Quantos recebem essa palavra no seu coração? Glória a Deus.